Olha, existe um grande mistério na política brasileira que deixa muita gente de cabelo em pé. Como é que pode, né? Milhões de pessoas, que em tese teriam muito a perder, acabam votando em peso num candidato que representa justamente a elite do país. Pois é, hoje a gente vai bancar o detetive para tentar desvendar esse enigma. E nosso guia nessa investigação vai ser o trabalho do sociólogo Gessé Souza. E para Para começar a montar esse quebra-cabeça, a gente já tem que largar de mão a ideia mais óbvia de todas. O próprio livro do Gessé Souza já abre com essa provocação aí. Nunca foi a economia, Tolinho. O que ele quer dizer com isso? É que se a gente quiser entender de verdade esse fenômeno, olhar só para o bolso das pessoas não vai adiantar. A resposta está em um lugar bem mais fundo. Pois é, essa é a pergunta que não quer calar, né? Por que milhões de cidadãos mais pobres votariam em um partido que, na teoria, representa a elite? É um paradoxo que parece desafiar toda a lógica. E para encontrar uma resposta, a gente vai ter que mergulhar fundo, seguir as pistas que estão escondidas na nossa história, na nossa cultura. Então é aqui que a nossa investigação começa pra valer. A gente vai deixar de lado aquelas respostas mais fáceis, sabe? As mais superficiais. A ideia é ir atrás das causas reais, daquelas que de fato levaram a esse comportamento que, à primeira vista, parece tão irracional. Sabe aquelas explicações do tipo, é gente mal informada, ou a culpa é da religião? Então, elas são muito simples, não resolvem o problema. Dizer que é só burrice ou a influência da igreja é parar na metade do caminho. O Gessé Souza aponta que a análise de verdade precisa ir além. Ela tem que perguntar, mas por que essa religião específica? Por que essa moralidade específica? O que está por trás dessas escolhas? É aí que a nossa investigação começa a ficar interessante de verdade. E olha que interessante, para a gente entender o que aconteceu aqui no Brasil, primeiro a gente precisa dar uma olhadinha lá para cima, para os Estados Unidos. O argumento do Souza é que as técnicas mais eficientes de manipulação de massa, elas foram criadas e aperfeiçoadas lá, ao longo de um século inteiro. Foi tipo uma receita de bolo, um modelo que depois seria exportado. E dá uma olhada nessa evolução ao longo do tempo. A coisa toda começa lá em 1917, com propaganda de guerra. O Comitê Creel, em só 6 meses, transformou uma nação que era pacifista em fanáticos pela guerra. Depois, a técnica se adapta para vender produtos. O caso de Edward Bernays, em 1929, é clássico. Ele associou cigarro com a libertação das mulheres, as tochas da liberdade. E aí a coisa vai escalando. Em 71, o Memorando Powell já era um chamado para as grandes empresas travarem uma verdadeira guerra ideológica. E mais recentemente, nos anos 2010, Steve Bannon pega tudo isso e radicaliza, misturando raça e nacionalismo na mensagem anti-elite. A lição que a elite americana aprendeu foi muito clara. Em vez de usar a força bruta, era muito mais inteligente e eficaz fabricar o consenso. Esse caso do bacon é simplesmente genial para ilustrar o poder disso tudo. A sacada é a seguinte, o Bernays ele não vendeu o bacon em si. Ele vendeu a ideia de que um café da manhã reforçado era essencial para a saúde. E como ele fez isso? Pagou 4.000 médicos para endossar a história. Ou seja, ele usou a autoridade da ciência para criar um hábito. Ele não mudou o produto, ele mudou a realidade dentro da cabeça das pessoas. Ok, então a gente viu o modelo americano. Mas como é que essa receita foi importada e adaptada aqui para o Brasil? Bom, aqui a estratégia precisou de um toque especial, um tempero local. E esse tempero foi justamente se aproveitar de algumas feridas históricas bem profundas da nossa sociedade. E o pulo do gato dessa adaptação brasileira foi justamente essa mudança aqui, do racismo racial para o racismo cultural. Pensa bem, depois da Segunda Guerra Mundial, aquele racismo biológico de falar em raça inferior ficou inaceitável. Então, qual foi a solução da elite? Uma metamorfose. A culpa não era mais do sangue, da biologia. A culpa passou a ser da cultura. Uma suposta herança cultural que faria do brasileiro um povo corrupto por natureza. A justificativa mudou, mas o alvo continuava sendo o mesmo. O povo mestiço, o povo pobre. E a ferramenta número 1 para esse tal racismo cultural foi a ideia do homem cordial, que ficou famosa com Sérgio Buarque de Holanda. Basicamente, a teoria diz que o brasileiro é movido pela emoção, pelo afeto, e não pela razão. E por causa disso, a gente seria corrupto por natureza.
O Gessé Souza argumenta que essa ideia foi uma luva para a elite. Por quê? Porque serviu para criminalizar o Estado e a política toda vez que eles tentavam incluir os mais pobres. E claro, para manter o mercado como o único lugar sério e legítimo. Certo, a gente já entendeu a teoria, o como a coisa foi montada. Agora a gente precisa ouvir as pessoas que estão no centro de tudo isso. O Gessé Souza foi a campo, ele conversou com gente de verdade para entender as motivações de dois grupos bem específicos que se tornaram a base popular da direita. O primeiro perfil é o que ele chama de branco pobre ressentido. A gente está falando aqui de pessoas da classe trabalhadora ou da classe média que viram a vida piorar. Gente que trabalha duro, rala muito, mas sente que está perdendo espaço, sabe? Perdendo status. É gente que acredita de verdade na meritocracia, mas ao mesmo tempo percebe que, para eles, a conta não fecha. Isso tudo gera uma raiva, um ressentimento que fica ali, sem ter para onde ir. E esse depoimento do Marcelo, que era agente penitenciário, é muito forte para entender isso. Ele diz: você deixaria alguém que não é médico te operar? É a mesma coisa com o voto de alguém sem formação. Olha só, a visão de mundo dele é essa, onde o valor de uma pessoa é medido pelo diploma, pelo mérito. Para ele, colocar a gente sem formação na política é uma ameaça à ordem das coisas. É uma visão que se conecta direitinho com aquela mensagem antipovo da elite que a gente falou antes. Agora, o segundo perfil é talvez o mais surpreendente: o negro evangélico devoto. São pessoas que lidam com o racismo e a exclusão todo santo dia, mas que encontram na igreja um porto seguro, um verdadeiro refúgio. E o que elas encontram lá? Exatamente o que a sociedade nega para elas: uma estrutura, uma ordem moral e talvez o mais importante de tudo, reconhecimento. A fala da Marluce, uma auxiliar administrativa, é perfeita para a gente entender isso. Ela conta que na igreja ela aprende a ser líder, a delegar, organizar as coisas e que isso ajuda ela no trabalho. Ou seja, para ela, a igreja não é só fé, é uma escola de vida. É um lugar onde ela aprende habilidades práticas que dão confiança para ela no dia a dia. A igreja, no fim das contas, oferece um caminho para a dignidade que ela não acha em mais nenhum lugar. Muito bem. Então vamos juntar as peças do nosso quebra-cabeça. A gente já tem o modelo americano de manipulação, a adaptação brasileira com o racismo cultural e agora os depoimentos dos ressentidos e dos devotos. Com tudo isso na mão, chegou a hora do veredito final da nossa investigação. E aqui a gente chega no coração do mistério. A resposta, no fim das contas, não é sobre lógica econômica. Não é sobre dinheiro. É sobre uma necessidade humana que é fundamental. O desejo de ser reconhecido, de ter um senso de valor próprio. É sobre dignidade. Tem um filósofo, o Charles Taylor, que diz que ser ignorado, não ser reconhecido, causa feridas muito profundas. E quando as pessoas se sentem assim, invisíveis, humilhadas, elas vão buscar desesperadamente alguma coisa que lhes dê valor. Então, para a gente fechar as conclusões da nossa investigação, o ponto central de tudo é a busca por dignidade. As elites usaram aquele manual de manipulação e o adaptaram para jogar a culpa dos problemas nas próprias vítimas. Para o branco ressentido, isso serviu para transformar o fracasso pessoal numa espécie de cruzada moral. Já para o negro devoto, a igreja deu um código de honra que o diferenciava do estereótipo do bandido. No final das contas, o que a política ofereceu para esses dois grupos foi justamente o que a economia negou, um sentimento de superioridade moral sobre os outros. E a gente termina com essa reflexão. O trabalho do Gessé Souza mostra que o ressentimento é um terreno muito fértil. E nesse terreno, a semente da culpa, quando é plantada e direcionada para um bode expiatório, pode dar frutos muito poderosos. A grande questão que fica no ar é, quando as pessoas se sentem abandonadas, quem se beneficia ao dizer a elas a quem culpar?